Bem-vindo ao Ceval. Hoje trazemos Divaldo Franco, contando um caso de obsessão, onde nos traz muitos ensinamentos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e aproveita para ativar o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa sempre que houver vídeos novos por aqui. Se você puder ajudar nosso canal, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, para que mais espíritas tenham acesso a esse conteúdo. E não esqueça de deixar seu like. Agora vamos ouvir Divaldo. Chegaram umas pessoas lá, onde ficava o setor de atendimento, um senhor, notadamente agitado, uma menina, mais ou menos 16, 18 anos, em camisa de força, com os braços para trás, e dois homens que eu atribuí serem agentes de segurança, porque eram fortes. Naquele tempo não havia ainda as academias, mas havia as técnicas de halterofilismo, como chamava. Agora que não for a uma academia, não tiver o seu auxiliar ou outra coisa qualquer, fica meio atrasada. Eu também fui a uma academia, aí há um mês. Aí olharam para mim e disseram assim, é um risco muito grande. Eu perguntei por quê? Porque está na hora do senhor descansar. Mas descansar como? Morrer. Como é que vai fazer a academia para desenvolver o quê? Nesta hora que o corpo já botou tudo para fora. Ele disse, mas meu filho, eu sou reencarnacionista. Talvez aí eu já me prepare para a próxima. Ele bateu no meu ombro e disse, não se dúvida não. Vá para casa, vá deitar, tome chá de laranjeira, que é muito bom nessa idade. Eu me conformei porque era um amigo, ele me desanimou, porque muita gente diz assim, Divaldo, mas você não mudou nada. E você me conhece há quantas dezenas de anos? Então você diz, não, 50 anos, eu digo, não mudei nada. Que gracinha, não é? Lá em casa, infelizmente, tem espelho. E o espelho é double face. Ainda bota o negócio em inglês ou francês, como for. Pois bem, chegaram e eu estava atendendo uma senhora. Aí o cavalheiro, que vinha à frente, estava muito nervoso, gritou de lá, o senhor podia vir aqui nos atender? Eu estou acostumado. Eu então disse para ele assim, olha, o ideal é que o senhor venha para cá, porque os espíritos atendem aqui. Se eu for para lá, eles não vão. Ah, é? É. O povo gosta de fantasia. Ele disse, então eu vou. Aí veio, arrastou a equipe e sentou. Eu atendi. A senhora que estava comigo, ela ficou nervosa. Eu não tenho pressa. Se a senhora está com pressa, é outra coisa. Mas eles chegaram na hora que chegaram, vão ser atendidos na hora que for possível. Acalmei a senhora, era uma senhora muito modesta, lá da invasão do Uruguai. Despedimos-nos, e aí o cavalheiro se aproximou. A jovem resmungava, movimentava-se muito, apesar de estar atada. E então ele disse assim, o senhor é o Divaldo? Eu digo, sou. Ele disse, pois é, aquela ali é minha filha. Ela está doente, enlouqueceu de um momento para o outro. Imagine o senhor que nós estávamos na sala, no aniversário de 15 anos dela, eu me aproximei do piano, pedi para ela tocar, ela se dirigiu a mim e deu uma bofetada, sem nada mais. E quando olhei, ela estava transparente, pálida, agitada, e começou o nosso calvário. A nossa filha enlouqueceu, e enlouqueceu dessa forma. Não houve como acalmá-la. Chamamos um médico. Ele providenciou acalmá-la através de injeção. E no dia seguinte, ele sugeriu que nós internássemos numa casa psiquiátrica. Naquele tempo havia duas casas muito conhecidas, uma delas na Lapinha. E então internamos e ela está com o diagnóstico de esquizofrenia. Então eu vim aqui, porque eu não sou espírita. Você defendeu, né? Porque ser espírita é coisa bárbara. Ou a pessoa vai na linha, ou a linha vai na pessoa. Eu não sou espírita. Eu não quero me meter nessas coisas. Eu fiquei olhando para ele assim, quais coisas? Essas coisas, eu digo, eu não sei quais são as coisas. Porque a pessoa tem medo de falar a palavra, porque a palavra pode contaminar.
Eu aí insisti, digo assim, quais coisas? Esse negócio de falar com o espírito. Ah, o senhor quer falar sobre doutrina espírita? Candomblé, essas coisas, não sabe? Eu disse, não sabia não, senhor. Foi bom o senhor ter ouvido me explicar, porque eu estou há tanto tempo e não sabia. Engraçado, e o senhor veio a primeira vez já me dar a definição. Mas vamos ao caso. Ele disse, o meu médico, o doutor fulano de tal, falou com aquela pompa e circunstância. Ele disse que a esquizofrenia ainda não tem cura. Pode melhorar, etc. Deu uma definição clássica, que casualmente eu também conhecia, e disse, então, ele sabe que não a pode curar, porque ela está piorando cada dia. Mas ele me disse, tem um tal de um Divaldo por aí, lá na Cidade Baixa, que é metido nessas coisas. E eu digo, e então procure, porque essa gente, grifou a palavra, porque essa gente tem os tais mistérios, superstições, a ignorância popular, e às vezes acerta. Vá lá e leve a moça para ver o que é que ele pode dizer. Eu digo, muito obrigado. Eu não sabia que era essa gente. Aí sorri para ele, ele era muito bem educado, assim, uma pessoa refinada, grosseiro, na medida do possível. Eu fiquei rindo e disse, meu Deus, dê-me paciência para suportar as pessoas educadas e sociais, porque os brutos eu aguento, mas esse é mais difícil. Fiquei rindo. E então ele disse assim, é ela. Eu disse, pois não, como é o nome dela? Ele então disse, Cibele. Eu disse, mas que bonita menina. Ela estava agitada, com um pouco de... Ele estava babando, os olhos fora das órbitas e movimentando-se. Então ele disse, vamos tirar a camisa de força dela? Os dois rapazes disseram, não, senhor. Ela está no hospital e não vamos tirar a camisa de força. Porque se nós tirarmos a camisa, ela quebra tudo isso aqui. E para vestir vai ser um problema. Ele disse, bem, eu não a atendo em camisa de força, porque aqui é a casa de Jesus Cristo. E ninguém aqui na casa de Jesus Cristo fica amarrado, porque ele não deixa. Eles não entenderam. Mas e o que é que nós fazemos? Tiram a camisa de força. E se não tirarmos? Eu não atenderei, porque na nossa casa eu faço o que eu quero. E quem vem de fora submete-se ou vai embora. Então não tem por que discutirmos. Aí preparei meus papéis, o cavalheiro de lá da porta disse assim, tira a camisa, que ela quebre tudo, quebre também ele. Aí com dificuldade desataram, os nós ficam nas costas, e ela então desembaraçou-se. Ela estava de blue jeans, naquele tempo usava um terninho de blue jeans. E então ela levantou com os braços e veio na minha direção para me golpear. Mas como eu já estou acostumado, eu fiquei tranquilo. E quando ele estava mais ou menos a uns 5 passos, eu disse assim, meu irmão. Aí o senhor de lá gritou, é uma moça. Eu disse, não me ajude não, por favor. Pode ficar à vontade. Meu irmão, ele parou. Por que você está fazendo isto? Utilizando desta menina para alguma vingança contra os pais dela, porque ela não me parece ser devedora, mas o pai me parece. Aí aproveitei. O pai me parece, não é? Então você está se vingando dele. É verdade. Ele falou, nossa, acertei. E sorri para ele e disse assim, mas que vingança boba. Você a martiriza. Contrai um débito. Vai ter que pagar. Ele contrai um débito com você. E agora você está cobrando. Aí expliquei rapidamente, e ela se movimentava agitada, os olhos com uma manchazinha de sangue. Eu disse, meu filho, não faça isto. A vida é eterna. Você está aqui, apesar de já ter passado por um golpe muito doloroso. Como é seu nome? Ele disse, Celso. Eu digo, Celso, você é tão jovem. Pois é, sou jovem, mas sou infeliz. Por que infeliz, Celso? Porque ele, e apontou para o homem, é meu padrinho.
E minha mãe, quando deu-me a esse bandido para batizar-me, ela seguiu a tradição, porque o padrinho de batismo é um segundo pai. A tradição diz que quando morrem nossos pais, nossos padrinhos tomam lugar. Mamãe morreu, ela era viúva, e ele me levou para a casa dele e me fez escravo. Ele tem uma padaria, você sabia? Eu disse, não, não sabia. Tenho, miserável, tenho uma padaria. E me botou para trabalhar na padaria. Eu tenho 26 anos hoje. Em verdade, era mais porque se passou um largo período que ele estava em perturbação e não se deu conta. Eu disse, pois não, Celso. É natural que ele botasse para trabalhar. Não é natural, porque ele sequer me pagava. Você sabe que há patrões que obrigam a pessoa a assinar o salário mínimo, mas não pagam o salário mínimo? Eu disse, não sabia, pois fique sabendo. Há muita miséria no mundo que as pessoas não sabem. Esses infelizes nos exploram. E um dia nós tivemos uma discussão, eu avancei para esbofeteá-lo, senti uma dor do peito, caí e não me lembro de mais nada. Aquela dor terrível. Um dia então eu estava na sala de visitas da casa dele e ele estava com ela. Eu então digo assim, olha o miserável que está me fazendo sofrer. A dor continuava. Eu então me aproximei para dar-lhe a bofetada. Mas antes de chegar até ele, ela me atraiu. Eu não entendi nada. É como um imã atraindo uma peça de ferro. Aquilo me atraía e eu me bati nela. E ela então se encorajou e eu queria bater-lhe. Ela então se aproximou e deu-lhe uma bofetada. Aí eu fiquei contente, porque ela poderia me ajudar. Ele respondeu com outra bofetada e nós nos engalfinhamos na luta. Então me aplicaram uma injeção, ela dormiu, eu também dormi. E quando eu acordei, eu estava no hospício, louco de um lado para o outro, e ela também assim abobalhada, desvairada. Agora que já se passaram alguns dias, eu sei o que é isto, sei que já morri, mas ninguém morre. Eu estou aqui para me vingar dele. Ele disse, mas é uma vingança boba, porque ela sofre, as leis divinas liberam-no. Agora, por que ela vai sofrer se ela não lhe fez mal nenhum? Porque ela deve ter feito mal a outros. E as leis não são individualistas. Nós desorganizamos as leis universais e reorganizamos-las, desde que nós restauremos o bem, recuperemos aqueles a quem fizemos o mal. Nós nos sintamos quites e Deus nos libera. Ele disse, não estou entendendo nada. Eu digo, não se preocupe, vamos conversar um pouco. Você foi morar na casa dele porque sua mãe desencarnou, morreu? Ele disse, foi. Eu digo, ela está morta há quanto tempo? Ele parou e disse, eu não sei esse negócio de tempo. Eu disse, calcule algo, alguma festa, alguma coisa. Ele se lembrou da festa da Conceição da Praia. E eu sei, eu sou ex-católico, que é do dia 8 de dezembro. Aí eu calculei, ele deveria estar desencarnado há uns 8 anos. E agora foi o momento em que ele despertou para a realidade. Mas encontrando nela uma mediunidade, uma afinidade psíquica, ele se acoplou ao perispírito, que é o chamado corpo astral, e incorporou. E esteve manipulando-a através de um fenômeno de telepatia e de ação corporal. Chamamos a esse fenômeno psicofonia, fenômeno da palavra através do psiquismo. E então, eu estou aqui, mas sem notícias de mamãe. Eu digo, mas era de achar-se que sua mãe já estivesse lhe encontrado, porque ela desencarnou há mais anos. Portanto, você deve ter uns 8 a 10 anos desencarnado. Ela deve ter um pouco mais.
Nesse momento, eu vi entrar uma senhora desencarnada, como se fosse um ser humano. Ela entrou, chegou junto a mim e me disse assim: salve meu filho, ajude meu Celso. Eu me senti comovido com aquela senhora humilde, bem modesta, chorando e pedindo pelo filho. A ternura das mães é incomparável. Eu disse: Celso, vamos então tentar encontrar sua mãe. Você sabe orar, rezar? Eu disse: eu sei, todo mundo sabe rezar. Quando eu era pequeno, minha mãe me botava entre as pernas e me ensinava o Padre Nosso. Eu digo: eu também, minha mãe me ensinou. Então vamos rezar o Padre Nosso, para você poder sair dessa faixa. Você já viu o rádio? A gente mexe aquele ponteirozinho e muda de estação. A gente muda de faixa vibratória. Tudo vibra em faixas próprias. Então você está numa faixa, digamos, abaixo de 0. E mamãe está numa faixa 20 acima de 0. Você precisa subir para facilitar o intercâmbio. E ela ao meu lado. Então eu disse: repita comigo: Pai nosso, que estás nos céus. De repente ele estava aqui ao lado direito, a mãe aqui a esse lado. Ele olhou e viu-a. Então ele deu um grito, através da menina: mamãe! E caiu de joelhos de frente da mãe. A mãe então enlaçou ternamente, retirou da aura, do campo vibratório em que ele se comunicava. A menina ia desmaiando, eu segurei, sentei-a e a mãe pegou e o levou. A menina despertou, assim aturdida, dementada, e viu o pai. O pai então se aproximou e ela perguntou: papai, aonde estamos? E eu disse: está na casa de um amigo, minha filha. Aqui é parte do hospital. Então tiraram você do hospital para ficar aqui uns dias conosco. Você esteve doentezinha, não é? Ela disse: eu senti um desmaio e não me lembro de nada que aconteceu nesses dias. Eu digo: é natural, mas isso passa. Você vai poder dormir hoje sem tomar remédio. E disse aos enfermeiros: não deem remédio a ela hoje. Eles ficaram me olhando desconfiados. E então acariciei-lhe a cabeça e disse: Cibele, seja bem-vinda, minha filha. Você conhece Jesus? Conversei um pouquinho. Ela tinha poucas ideias. A ideia normalmente que tem alguns religiosos: Jesus está lá. Quando morrer a gente dá um jeito. E eu estou cá. Essas ideias imperfeitas que os religiosos não preocupam de explicar às pessoas. A gente nasce, vive, desencarna sem saber de muita coisa da realidade da encarnação. E então disse para ela: você agora vai ter que rezar. Rezar muito, pedir a proteção de Jesus, pedir a proteção de Maria Santíssima. E ela disse: estou com tanto medo, estou com frio. Eu disse: é assim mesmo. E o pai disse: e agora, seu Divaldo, ela já está boa. Eu disse: não, senhor. Não se fica bom por passe de mágica. O espírito que a atormentava, seu inimigo, fiz questão de frisar, foi afastado para que ela possa ter repouso. Depois ele vai voltar e vai continuar cobrando a dívida. O dinheiro que o senhor não pagou a ele, apesar de ter assinado um contrato de pagar o salário mínimo. Não, mas isso todo mundo faz. Eu digo: a gente vai discutir isso depois. Agora é sua filha. E eu olhei para aquele Sovina, assim com aquela ternura de quem deseja esganar, com ternura, com bondade. Ele então disse: e agora? Eu disse: agora, se eu fosse, eu levava para casa, porque ela está melhor. E o que é que eu faço no hospital? Eu digo: eu não sei. O senhor vai ao hospital, conta o que se passou aqui e leva para casa. Eu contar o que se passou aqui? O senhor está doido? Eles não vão acreditar em mim. Eu disse: é problema do seu caráter e do deles. O senhor está pedindo uma opinião. Mas, senhor Divaldo, ela já está boa, ela está normal. Olha aí a minha filha, olha a Cibele. Eu disse: ela está melhorzinha, não é Si. Aí já chamei internamente de Si.
Engraçado que ela era chamada de Cipe da família. Ela sorriu, morena, linda, bem baiana, bem linda como todos nós baianos. E então ele disse: quer dizer que eu levo para casa. E os enfermeiros, eu digo, manda embora, ou manda eles ficarem aí, não tem problema não, aqui a casa é pública, podem ficar aí. Achei muita graça que o enfermeiro, que ficou com a camisa de força, ele balançava-se na mão e disse assim: seu Edivaldo, engraçado, todo mundo me chama Edivaldo. Mesmo a gente começa Edivaldo para lá, eu já acho lindo ter dois nomes, mas em Portugal me chamo Givaldo. É o meu terceiro nome. E quando diz assim, ô Givaldo, eu digo, Givaldo. Sim, Givaldo. Bom, então, ele disse, seu Givaldo, seu Edivaldo, o que é que eu vou dizer? Eu digo, você conta, meu filho, o que viu aqui. Mas se eu disser isso, eu é que vou ficar lá, porque eles não vão acreditar. Eu digo, o que você quer que eu fale? Para mim foi o que aconteceu. Agora, se ela está boa ou não está boa, já é outro capítulo. Leva e mostra que ela está melhor, pelo menos. Vai ser muito complicado. Eu digo, vocês resolvam, porque já são 3 horas. E eu ainda vou para o Pau da Lima, para poder me deitar, tem uns amigos esperando. E o pai perguntou assim, e eu, o que é que eu faço? Eu digo, se lhe interessar, o senhor volte. Porque é só o começo. E o começo de uma tempestade. Aí foram só os trovões, os relâmpagos, a chuva vai chegar. Ele disse, voltar como? Eu disse, da forma que o senhor veio, volta. Não tem nada de mistério. Voltar é retornar ao lugar onde você esteve. Ele, muito pomposo, ele disse assim, não sei. Eu digo, também não sei. Agora, se o senhor voltar, não devidamente esclarecido como estou tentando, vai ser muito pior. E não venha mais tarde, porque não me envolverei. Eles saíram. E o homem arrogante, e ela muito desfalecida, debilitada, aliás, ele amparou-a muito bem com ternura. Isso foi no sábado. Na terça-feira, estávamos na reunião, e ele chegou um pouco mais tarde. Então, estava ele acompanhado de uma senhora, que eu atribuí ser sua esposa, de Cibele, e um dos enfermeiros. Sentaram lá pelo fundo, era nosso centro anterior, e quando terminou a sessão, ele chegou. A mãe estava demonstrando sofrimento, pálida, magra, triste, o sofrimento de ter acompanhado a filha. Ela viveu a dor da filha. Então ela chegou e disse assim, muito obrigado por ter atendido a minha filhinha. A menina ficou sentada. Eu tenho sempre alguns livros da codificação de Kardec para dar. Também alguns de nossa mediunidade. E quem não tem livro, eu ofereço, para ter uma ideia do que é o Espiritismo. Eu olhei para ela e disse assim, eu vou lhe dar um livro que vai lhe restituir a paz. O Evangelho segundo o Espiritismo. Apanhei fiz um autógrafo dele com muito carinho. Toda vez que a senhora estiver aflita, abra. O livro é um amigo silencioso para as horas difíceis da existência nossa. Abra, leia, e se lhe agradar, vá lendo até o fim, que vai lhe fazer muito bem. Ela aceitou o livro e ele me disse, e para mim vai dar algum, eu digo, vou dar, sim, senhor. O Livro dos Espíritos é um livro de filosofia. O senhor me parece um homem culto. Não, era curto, ao invés de culto, questão de uma letra. Então o senhor vai ler para entender essas coisas. E para esse momento, vou lhe esclarecer que aqui é uma instituição espírita, é uma entidade civil, como mandam as leis brasileiras, em que nós estudamos uma filosofia de libertação das nossas paixões, da nossa inferioridade, e atendemos aos espíritos infelizes, como nós aqui da Terra. Então já fica sabendo o senhor que não é nem candomblé, nem coisa de pobre, nem africano, nem nada.
É uma doutrina filosófica, de raízes científicas, porque tem uma explicação científica para entender tudo isto. E quem recomenda Jesus, veja bem, é cristã. Ele me olhou e eu dei o livro dos Espíritos, mas não autografei, não. Não precisava. E ele disse, e agora o que é que fazemos? Agora vamos começar o atendimento. Fomos a uma saleta, eu apliquei um passe em Cibele, Celso apareceu, mas não incorporou, e eu disse, agora minha filha, você fica vindo. Nós temos sessões 3 vezes por semana. Você com seus pais escolhe um dia para poderem ir entendendo, para entrarem nesse raciocínio nosso, que é um pouco diferente do raciocínio comum. E é fácil de absorver. Primeiro, faça o bem. Não importa como. Não é difícil. Ela disse, não, senhor. Não desejo mal a ninguém. Nada. E para você, eu vou ler desse livro, O Principiante Espírita, para você ver o que é. Vá tendo e vem. Eles passaram a frequentar. Passaram a frequentar. Uns 3 meses depois, os espíritos me autorizaram a levá-la à sessão mediúnica. A sessão mediúnica é reservada a pessoas que entendem dos fenômenos, que compreendem como é que se operam as manifestações, qual é a finalidade precípua do Espiritismo e que tem interesse em ajudar os desencarnados. Eles ainda não estavam nesse grau, nessa condição, mas convidamos porque era necessário que ela ouvisse a comunicação dele através de outro médium. Vieram os pais e ela, e Celso veio através de outro médium, não conhecia nada, não sabia de nada. Referiu-se ao pai da moça, dialogou com ele, falou de como ele era maltratado. O médium não sabia de nada. E ele ficou aturdido, supondo que era uma armação. Eu disse para ele, não julgue nada, ouça. Ouça e raciocinaremos depois. Então, o nosso evangelizador, o técnico em conversação com os espíritos, o doutrinador, começou a falar. Falou com Celso, falou do amor, do perdão, e falou, e falou. E ele terminou se comovendo. Comoveu-se e prometeu que ia fazer o possível para não perturbar mais Cibele. A sessão terminou. Eu expliquei a ele, ela me fez 1000 perguntas de uma só vez, eu respondi apenas o que valia a pena, e eles ficaram frequentando. 6 meses depois, Celso veio, pediu perdão, afastou-se, os guias levaram-no para a espiritualidade, e a família ficou ajustada novamente, e ficamos amigos. Eu e o senhor Valentia ficamos amigos também. Pois bem, ele me perguntou isso, perguntou aquilo. Eu disse, olhe, não facilite. E aproveite algum funcionário seu para pagar o salário integral. Veja lá. Ele disse, Divaldo, você sabe como é que é? Eu digo, não sei, não, senhor, não tenho casa comercial. Não sei, mas botei o velho no eixo. Bom, passaram-se os dias e ela me fez uma pergunta muito curiosa, daí uns meses. Ela disse assim, tio Divaldo, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. A gente espírita pode namorar? Eu digo, nossa, deve, minha filha. Quem é que pode viver sozinho? Deve namorar, sim. Mas no seu caso, não namore com um só. Namore com 2, 3. Porque quando namora com um só, é perigoso. Fica apaixonada. E quando namora com 2, 3, até resolver qual é que vai ficar, não fica com nenhum. Ela achou muita graça. E eu perguntei, por quê? Ela disse, olha, tio, é o seguinte, o pai ali nasceu Valentia. Ela disse assim, porque tem um rapaz que quer namorar comigo. Eu disse, você também? Eu digo, então namora. Mas papai, eu digo, não dá importância não. Ria para ele e vá namorando. E vá namorando. Traga para eu conhecer aqui na sessão. Porque eu poderia ver se ele estava em condições
de um namoro firme, com objetivo, ou se era passatempo, distração juvenil. Daí a dias ela trouxe um rapaz cearense, todo empergadinho, todo de gravata, Ave Maria, um rapaz de 21 anos ou 22. Terminada a reunião, ela deu um sinal, ele veio, ela disse assim: tio Divaldo, este é o rapaz que eu falei com o senhor. E ele foi para mim e fez: o namorado dela. Porque namorado antigamente era diferente, não é? Hoje, namorado, a gente não sabe mesmo o que é, deixa para lá. Então, ele disse assim: namorado, eu estou namorando a sério. Eu digo: nossa, até parece gente, aquela coisinha de 21 anos. Ele disse: ah, que bom. E você está trabalhando? Olha a técnica. Eu tenho um emprego, eu trabalho no Centro Industrial de Aratu. E eu digo assim: ganha um bom salário. Centro Industrial de Aratu. Ele pode casar com ela. E então, se o namoro é para valer, eu disse: senhor, ela me mete tanto medo do pai dela, o que é que ele pode fazer? Na última hipótese, nós fugimos. Eu digo: época romântica de Romeu e Julieta, já passou, olha, há muitos séculos, mas fiquei calado. E ele me contou a sua procedência, a sua família cearense, e então pretendia convidar o pai para vir fazer o pedido. Eu digo: nossa, é sério? Mas primeiro deixe ela se formar, você terminar seu curso, não há pressa, para encurtar a história. Meses depois, ele continuou frequentando a reunião. E eu disse: minha filha, conte a seu pai que está com o namorado. Mas tio Divaldo, ele dá grito e você fica com o namorado. O que é que pode fazer? Ele vai me bater. Eu digo: não vai nada. Você olha para ele e diz assim: se o senhor bater, eu falo com o tio Divaldo. Outro falava com a polícia, não é? Mas ele tinha medo de mim, porque ele achava que mediunidade era um poder, era uma força, que estando junto, já eu podia ler o pensamento, eu podia saber o que estava se passando na África. Tudo mistificação, que a gente não sabe nada, vai levado por Deus. Mas muito bem. Então eu disse para ele: no sábado à tarde, eu vou lá tomar um cafezinho. Você chega e fala como que não quer nada. Eu pergunto qualquer coisa, você me responde. E tio Divaldo, eu já estou gelado. Eu digo: pode ficar gelado até sábado. No sábado eu fui: mas que bom, você veio tomar um café? Pois não, tal. E ela chegou e disse assim: tio, que bom o senhor aqui. Se eu soubesse que o senhor vinha, eu tinha falado com o Fernando. Eu disse: qual Fernando, o seu namorado? O homem esbugalhou os olhos, como se tivesse visto um ET. Ele olhou para ela e falou assim: o quê? Namorado? Você está com o namorado? Eu digo: é. E você quer que ela esteja com quem? Com Nossa Senhora da Boa Hora? Não, está na hora, 16 anos, daqui a pouco está velha. De 16 para 30 é um salto. E quando chegar nos 30, não é nada fácil. Lembre do barricão. Naquela época tinha um tal barricão. A mulher que não casava entrou no barricão de bacalhau, que esvaziava, vinha o bacalhau de Portugal. Não havia jeito de casar. Eu tenho algumas amigas que estavam na hora, eu aí interferia, digo: meu Deus, não faça isso, não deixe. Aí fizemos a caridade, casaram às vésperas do barricão, estão felizes até hoje. Pois bem, ele então ficou assim: olha, um rapaz excelente, eu conheço. Ele tem uma boa aura, tem bons princípios, não tem pressa, está trabalhando lá no centro, aí, nesse setor. E conversei, ele disse: mas Divaldo, ela é uma menina. Eu disse: eu queria que ela fosse uma velha. Ele pegava uma velha de 70 com 20, para fazer da velha o quê? Vamos acabar com esses preconceitos bobos. Peçamos a Deus que sejam felizes, que se respeitem e tal. Aí deu uma doutrinada, ele ficou assim admirado. E aceitou. Então eu falei com o rapaz: peça logo em casamento, fica noivo. Porque antigamente tinha o primeiro passo, olhava e ria. Se o outro risse, já era o princípio. Depois se aproximava. Para pegar na mão demorava 6 meses. Para dar um abraço, 1 ano. Para dar um beijo, 10 anos. E desencarnava, não casava. Não dava tempo. Agora não, já começa casado e tudo. Eu acho até interessante. Muito bem, que Deus abençoe. Pois bem, eu digo: você vá,
e peça. Porque ele já sabe que ela tem um namorado, agora ele vai conhecer o namorado. Ele disse: Edivaldo, eu posso ir assim como um amigo, porque eu não sei o que falar. Chega e fala, eu vou estar lá. Veja como eu fui em Santo Antônio, hein? Ele foi de gravata. Se eu tivesse previsto, eu não deixava gravata, né? Porque gravata é para enforcar a gente. E então, ele disse: seu Fernando, e quem deveria estar aqui era meu pai. Eu disse: por que seu pai? Quem vai casar com ela é você. Ah, mas papai lá em Fortaleza não pôde vir. Aí o Fernando disse: não estou entendendo, ele vai entender já. E ele veio pedi-la em casamento. Ele vai casar. Ela tem agora 18 anos, eu digo, e casar antes dos 20. Se formam com 19, casa com 20, tem o pelo filho 21, o senhor se torna avô, ela com 22 anos, e vai pagar a dívida a Celso. Ele disse: como? Depois eu lhe explico. Pois bem. Aí o velhote aceitou, ficou tudo bem, ela ficou ótima, a família ficou espírita, o rapaz ficou frequentando também com ela, e casaram no civil. Eu fui ao casamento civil, ao religioso eu não fui, por uma questão doutrinária, e muito bem. Nesse ínterim, ela me chegou um dia e disse assim: tio Edivaldo, eu acho, eu digo, está grávida, pode ter certeza, porque eu vi, e vi que era Celso quem ia reencarnar. Eu digo: opa, eu quero ver este cobrador com o devedor juntos, né? Pois bem, veio a gestação, e aí eu recebo um telefonema, 1 da madrugada, eu estava atendendo, o telefone me chama: Edivaldo, você tem que passar aqui na Climério de Oliveira. Era uma maternidade. Ele disse: mas o que você está falando? Fernando, a menina teve filho, um rapazinho. Edivaldo, você tem que viver, meu neto. Eu disse: por que eu tenho que ver? É 1 hora, seja que hora for, você vai passar por aqui com o Nilson para conhecer meu neto. Eu disse: tá bem, tá bem. Lá para as 2h30 saímos daqui, fomos à maternidade, e o homem estava com uma garrafa de champanhe. E disse: aqui, nós vamos comemorar. Eu disse: não, o senhor me desculpe, mas eu nem licor de São João eu tomo. E gosto tanto de licorzinho de São João gelado, é uma maravilha dos céus, mas meu fígado é inimigo do álcool, eu não posso tomar. Aí rimos muito, ele me chamou para eu ver o neto. Estava o local em que ficavam as crianças e um vidro. Então, olhamos, não pode ver nada mais feio do que criança recém-nascida. Vermelha, inchada, aquela coisa horrorosa, você não sabe se é um menino ou se é um sapo. Mas o povo acha uma beleza, tudo hipocrisia. Porque aí nós olhamos e eu disse: qual é o neto? Ele aí olhou, olha aquele, 1, 2, 3, olha para ele, Edivaldo, está dormindo. Meu Deus, que milagre, está dormindo. Veja que fenômeno. Aí o avô disse: olha, daqui para aqui sou eu. Eu aí olhei, a imaginação. Daqui para aqui é o rapaz, não é? É. E o resto, a hereditariedade da família está ali firme. O que é que você acha? Eu digo: o que é que eu tenho a dizer? Pronto, o menino veio e eu disse: agora, senhor Fernando, está na hora do senhor começar a pagar ao Celso. Através dele, não disse que ele era Celso. O senhor fazer uma caderneta de poupança. Já houve isso aqui no Brasil, não é? Uma tragédia chamada caderneta de poupança. Até eu tive. Ave Maria, também tive. Por mais que poupasse, era tão engraçado, poupava. Para o mês, não pagava o que hoje comprava. Mas tinha. E ainda, eu acho que tenho. Pois bem. E eu coloquei X, o dinheiro da época que não me lembro mais. Eu achei pouco, multipliquei o débito, tantos anos. Mas pode botar um pouquinho mais, né? Ele é seu herdeiro único, não é verdade? E tudo que o senhor tem vai passar para ele. Veja a vida como é curiosa. O que ele não pagou, pagou diferente. Já notaram pessoas riquíssimas que deixam os bens para o estranho? É o devedor pagando ao credor.
que veio às vezes de outra família. Pois bem, e o meninozinho foi crescendo, e quando ele completou 1 ano, o avô já tinha mais intimidade comigo e disse: quero fazer uma pergunta. Você pode me dizer quem é meu neto? A reencarnação de quem? Eu disse: isso é muito relativo. Não soma, não é nada positivo. Mas, Divaldo, eu tenho uma curiosidade mórbida. Eu digo: eu sei. Mas o que adianta eu lhe dizer? O que adianta lhe dizer? Ele disse: mas eu gostaria tanto. Será que ele é um dos apóstolos de Jesus? Eu disse: quem sabe, né? A vida é cheia de surpresas, quem sabe? E se não for um dos apóstolos, é um discípulo de Jesus. Mas o apóstolo era melhor. Não é verdade? Eu disse: é verdade. Passa o tempo. 3 anos depois, o menino era um terrorista do Hamas. Era uma tragédia grega. Brigava com o avô, xingava. Não sei onde ele aprendeu. Trouxe da outra encarnação. E um dia, o avô me pergunta: Divaldo, você vai me dizer, porque esse menino não é gente. Eu adoro ele. O danadinho vem e me chuta a canela. Eu vou beijar, ele me morde. Eu digo: nossa, herança canina? Como? É para você ver. O que é que eu faço? Eu digo: ame. Será que ele é meu inimigo? Absolutamente não. É o espírito em prova. Naturalmente, o senhor tem dívidas do passado e está resgatando. Ela frequentava já mediúnica. Ele, o avô, também. Celso, agora com outro nome, foi crescendo. Aos 10 anos, ele me pegou uma hora e disse assim: vô, eu tenho tanta raiva do meu avô. Eu disse: mas por que, meu filho? Não sei. Eu olho para ele e tenho vontade de bater nele. Ele: mas você já bateu muito quando era criança. Mas, meu avô, o que é que eu faço? Eu digo: olha, meu filho, você é evangélico. Você recebe instruções do evangelho infantil. Todo domingo, às 8 da manhã, nós temos tarefas para jovens e crianças. Então, a reencarnação, ele deve ser algum espírito que lhe devia alguma coisa. E você veio para resgatar e não para complicar. Então, abrace seu avô. Ele já está velhote. E todo velho gosta desses dengos, dessas coisas. Diga para ele que gosta. Mas eu não gosto. Eu digo: então faça o seguinte: vô, eu não gostava nada de você, mas você, agora eu estou gostando. É? Eu digo: ele vai terminar gostando. A gente tanto mente que acredita na mentira. Daí a tempos. E ele foi indo. Ficaram muito amigos. E o avô, quando ele completou 15 anos, passou metade dos seus bens atuais para ele. Porque nesse ínterim, aquele homem valente, grotesco, se havia transformado profundamente num verdadeiro cristão. O conhecimento da reencarnação dele fez um homem gentil. Bom, eu terminei por dizer-lhe, quando o menino já era um rapazinho, eu digo: esse afeto que você tem por ele é o seu espírito resgatando a dívida. Ame-o, deixe-se amar e continue. Por que estou trazendo isto hoje? Porque ele desencarnou há 1 semana. E somente agora eu soube hoje da sua desencarnação. E o avô, que está aqui me ouvindo, me pediu para que contasse a história de que eu participei, pessoal, vivamente, acompanhei por mais de 20 anos.
Então, todo o bem que a gente faz, ou todo o mal, é para a gente mesmo.